Hoje, dia 22 de setembro de 2020, começo da primavera, é um dia histórico para nós, porque Bolsonaro discursou na ONU, e é um discurso histórico. Um discurso que constrange o país, um discurso que constrange os brasileiros, um discurso que constrange a comunidade internacional. Porque Bolsonaro fez do início ao fim um discurso completamente mentiroso. E Bolsonaro, com o discurso hoje na ONU, reforça o que falamos no livro, aqui, e daí desmitificando a farsa Bolsonaro. Bolsonaro, ele é uma farsa nacional e agora uma farsa internacional. Se você quiser comprar o livro, o link está aqui na descrição. Mas é um discurso tão vergonhoso, tão mentiroso, que provoca constrangimento. Bolsonaro distorceu fatos, Bolsonaro mentiu e mostra que o nosso país é comandado por alguém que não tem a mínima credibilidade. Donald Trump mente, sim, mas Trump é o presidente dos Estados Unidos. É a nação mais poderosa do mundo. Bolsonaro, ao mentir para emular Donald Trump, vira um simples pastiche do presidente americano. E para piorar, mostra para a comunidade internacional que aqui não é um país confiável. Porque aqui nós não temos transparência. Bolsonaro poderia ter passado no discurso da ONU sem tocar em pontos nevrálgicos, mas ele passou, tocou, mentiu, mostrou que nós não temos governança. Que a governança basicamente é ter transparência nas informações. Aqui não é um porto seguro. Não é um porto seguro para o seu investimento porque o presidente conta mentiras internacionais, distorce os fatos, omite situações e, em muitos casos, mente na cara dura. Eu fiz anotações aqui porque foram tantas as mentiras contadas pelo presidente, tantas mentiras, tantas falsas informações que eu precisei tomar nota. O link do discurso está aqui na descrição. São 14 minutos de puro constrangimento e 14 minutos de mentiras contadas pelo presidente da República. Uma vergonha internacional, um constrangimento que nós nunca passamos na nossa história, provocados por Bolsonaro, o mentiroso. Porque tudo que ele falou, fatos distorcidos, vocês vão ver. Eu vou começar. Logo no começo, com menos de 1 minuto de discurso praticamente, Bolsonaro ele inicia o vídeo dizendo que no Brasil ele sempre defendeu que o vírus, ou seja, a Covid-19 e o desemprego deveriam ser tratados simultaneamente. E isso é uma mentira. Bolsonaro sempre priorizou a questão econômica em todos os momentos. Menosprezou a pandemia, falou que isso era gripezinha, falou que era histeria, falou que ele era forte pelo histórico de atleta, ele menosprezou em todas as oportunidades. Toda vez que eram falado alguma coisa a respeito das vítimas, o que Bolsonaro falava, e daí, que é o nome do livro, por conta daquela fala horrível do presidente, e daí, eu não sou coveiro, o que você quer que eu faça? E várias outras frases extremamente desagradáveis. Desrespeitou o distanciamento social, não queria que as pessoas usassem máscara, desinformou a população constantemente. Então, se tem algo que o Bolsonaro não pode dizer e que é uma mentira, é que ele quis tratar de um modo simultâneo o desemprego e a pandemia, porque ele não fez isso e todos nós sabemos. Todos nós, porque Bolsonaro menosprezou a todo momento a pandemia. Disse que teriam 800 mortos, hoje nós temos mais de 135 mil. Isso é tratar por igual? E depois, ele mentiu sobre a imprensa. Porque o que Bolsonaro falou? Bolsonaro disse que a imprensa fez uma campanha de desespero, praticamente, dizendo, fique em casa, a economia, nós vemos depois. Uma mentira. Porque quando ele fala isso e é colocado aspas no discurso dele embaixo, porque ele falou em português, e embaixo estava o discurso sendo traduzido, quando se coloca aspas, dá a impressão que a imprensa nacional reproduzia esse tipo de slogan. Então ele joga para a comunidade internacional que no Brasil a imprensa teve essa abordagem. Fique em casa, a economia, nós vemos depois, o que é outra mentira contada pelo presidente. Depois, ele mentiu também sobre o auxílio emergencial. Eu tive que anotar, não estou brincando, são muitas mentiras contadas no discurso. Quando eu falei que foi constrangedor, eu não estava brincando, você sabe que eu não brinco com vocês com essas coisas. Ele mentiu sobre o auxílio emergencial. Ele falou que somados o auxílio emergencial davam aproximadamente $1.000. Mentira, porque se você soma o auxílio emergencial, você teria mais ou menos aí
R$ 4.200. Hoje o dólar está mais de 5. Então, se você somasse todo o auxílio emergencial, nós teríamos algo aproximadamente aí de R$ 4.200 e não 5.200 ou 5.400, dependendo aí da cotação. E ele falou que as pessoas que foram agraciadas davam em torno aí de 65 milhões de pessoas que receberam auxílio. Isso também é uma mentira. Nem todas essas pessoas conseguiram receber o auxílio de modo integral. Algumas receberam, outras não receberam. O governo depois endureceu as regras. Houve uma dificuldade imensa para conseguir esse auxílio. Bolsonaro jogou as pessoas para ficarem nas filas dos bancos, correndo o risco de serem contaminadas pelo vírus. Então nós sabemos, até chutei aqui, estou adotando esse vídeo um pouco mais perto, nós sabemos que isso também é outra mentira, uma meia-verdade contada pelo presidente da República. Depois ele também mentiu novamente sobre o papel do governo na pandemia. Bolsonaro mais uma vez quis tirar a sua responsabilidade, dizendo que era somente a cargo dos estados e das prefeituras, dos governadores e dos prefeitos, falar, tomar medidas a respeito, pensar em estratégias a respeito da pandemia. Isso é falso, cabendo só ao governo a destinação de recursos, mas nós sabemos que isso é falso, porque o governo também poderia ter tomado ações, pensado em estratégias de isolamento, de fechamento, de abertura, e ele não fez isso. Ele continua com aquele papo mentiroso, falando que o STF tirou a responsabilidade dele. Nesse momento, o Bolsonaro ele foi covarde, porque ele fugiu da responsabilidade que ele tem como presidente da República. Ele é responsável pelas 135 mil mortes de brasileiros na Covid-19, porque ele é o chefe do Estado. E o Brasil teve um dos piores desempenhos de combate à Covid-19 do mundo inteiro, Por mais que o Rodrigo Constantino queira falar que não é bem assim, que proporcional deu risada das mortes das pessoas quando o Josias de Souza falou sobre isso na Jovem Pan, Rodrigo Constantino deu risada. Por mais que o Rodrigo Constantino queira rir, nós que estamos rindo da cara dele. Na verdade não tem motivo para rir, né? Porque a forma como o Bolsonaro conduziu foi uma forma desastrosa. Na verdade nós não rimos da cara do Rodrigo Constantino, nós choramos da cara dele. Porque é uma situação, como eu falei, extremamente desagradável e foi provocada pela incompetência de Bolsonaro e por pessoas como Rodrigo Constantino que apoiam esse governo com esses absurdos que o presidente faz. Vamos continuar porque são muitas mentiras. E depois ele mentiu a respeito dos recursos de combate à Covid nos hospitais. Ele disse que não faltaram recursos de combate à Covid nos hospitais. Outra mentira, porque vários hospitais de vários estados no início da pandemia, no Ceará faltou recurso, em Amazonas também faltou recurso, em alguns locais também faltaram leitos. Então nós tivemos sim falta de recursos e o presidente vai a público e mente, vai na comunidade internacional e mente. Isso é uma vergonha. Nós nunca passamos por um momento tão vergonhoso na nossa história em um discurso internacional como nós passamos com o Bolsonaro. E aí ele falou até da cloroquina, falou que o Brasil investiu milhões de reais, milhões de dólares no combate à pandemia, desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo tecnologia, falou dos insumos da cloroquina, traz essa vergonha internacional que toda a comunidade internacional já abandonou isso. E ele continua insistindo nesse assunto. Foi pior do que aquele outro discurso que ele falou do socialismo. Todo mundo deve ter olhado um para a cara do outro e falou: o que esse maluco está falando sobre socialismo? O que ele quer falar com isso? O que esse Jeca está falando? Porque foi o Jeca naquele discurso que ele falou do socialismo. E agora ele nos envergonha contando mentiras. Mas calma, tem mais, porque Bolsonaro falou também sobre o Pantanal. Falou sobre teorias da conspiração para se referir ao Pantanal e Amazônia. Ele disse que há quase como uma conspiração internacional, da comunidade internacional, porque o Brasil preserva muito, porque o Brasil é um grande produtor de alimentos. Então ONGs, mídia, criou uma narrativa junto com a própria imprensa brasileira para falar sobre as queimadas. Então só faltou ele dizer que os satélites americanos, que os satélites internacionais são satélites comunistas. Tem anões comunistas lá dentro pilotando os satélites e trazendo informações falsas. Só que o problema, Bolsonaro, é que as informações que nós temos locais aqui do nosso país são informações do próprio governo. É o próprio governo que emite essas informações, que emite os dados sobre o desmatamento, sobre as queimadas. Então qual é a mentira? Qual é a narrativa mentirosa a respeito da Amazônia? E aí ele começou a
exaltar o agronegócio, que nós somos um celeiro do mundo, que nós exportamos muitos alimentos para o mundo, que o mundo só come por conta do Brasil. É um papo que eu já estou bem cansado de ouvir. Na época que eu trabalhava com o agronegócio, eu escutava muito isso. E depois, para falar sobre as queimadas, o Bolsonaro ele tem a cara de pau de dizer que a culpa das queimadas na Amazônia, a culpa das queimadas no Brasil, são dos caboclos e dos indígenas. Nós tivemos uma queimada recorde no nosso país esse ano. O Pantanal queima e a culpa recai sobre os caboclos e os indígenas. São os caboclos e os indígenas, e não o grande produtor rural, que queimam as nossas florestas. Isso também é mentira. Isso também é mentira porque várias e várias instituições, vários e vários órgãos disseram que os incêndios eles foram criminosos. São incêndios de grandes proprietários rurais. E ele joga a culpa sempre em cima do mais fraco, daquele que não pode se defender. É de fato horrível o que o presidente Bolsonaro faz. Mas vamos continuar porque são mais mentiras. Porque ele disse que no governo dele se combate isso. A fiscalização está pesada, está muito punitivo, mas ele reduziu as verbas. Bolsonaro reduziu as verbas dos organismos de fiscalização. Então é mais uma mentira que o presidente jogou. E por fim, a última mentira, falou que aquele desastre ecológico do petróleo que acabou poluindo e sujando algumas praias do nosso litoral, aquilo foi um derramamento de petróleo da Venezuela. Mas não há comprovação alguma dessa hipótese. Então isso só está no campo da hipótese. Bolsonaro também mentiu. Por fim, ele se mostrou extremamente subserviente ao presidente americano Donald Trump. Se mostrou um lacaio, como se nós fôssemos colonizados pelo próprio Estados Unidos. Foi um discurso vergonhoso, vergonhoso. Nós nunca passamos por uma vergonha tão grande como essa. Nem o 7-1 foi tão vergonhoso, provocou tanto constrangimento como esse discurso do presidente Bolsonaro. Um discurso mentiroso, um discurso subserviente, um discurso que para nós brasileiros é motivo de vergonha e também motivo de revolta, porque uma parte do discurso foi feita para nós. E a gente se pergunta, será que Bolsonaro pensa que nós somos idiotas? Os seguidores dele podem ser idiotas, mas nós, a maioria da população brasileira, nós somos idiotas? E a comunidade internacional? A comunidade internacional é tonta em acreditar nas teorias de conspiração que o Bolsonaro está levantando? Foi um discurso, como eu falei, vergonhoso, constrangedor, um marco negativo na nossa imagem internacional. O dia 22 de setembro de 2020 entra para a história do nosso país como um dos dias mais baixos, como um dos dias mais infelizes de toda a nossa história. E isso graças ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que hoje honrou internacionalmente o apelido que nós demos para ele aqui no Brasil, de Bozo, porque foi um discurso digno de um palhaço extremamente sem graça, porque o que ele fez foi uma palhaçada internacional.